Salve, salve, Pidemanos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta. Estou aqui reunido com meus amigos, Léo e Jean. Dá aquele alô pra galera, Jean, mais uma vez aí. Fala, galera. Tranquilo? Boa. E o Léo, que estava aí umas semanas afastado, mas está de volta com a gente. Dá aquele alô pra galera. Sim, infelizmente tive alguns imprevistos aí nas últimas semanas, fiquei um pouco ausente, mas hoje estou de volta aí para falar sobre futebol e esporte de um modo geral. Hoje um clima mais ameno aqui no Rio, agora chuva, vento, e é isso. Para mim, eu que gosto desse tempo, tô super satisfeito. É o clima europeu, né? A gente vai falar de É, futebol europeu, o clima europeu para isso, né? Nada mais justo. Boa. Fala, Jean, então você separou pra gente o destaque aí. Fala qual é o teu destaque. Então, meu primeiro destaque é o Jorginho, né? Ele foi demitido. Primeiro, uma crítica a ele, né? Ele se preocupou muito com o trabalho dos outros, principalmente do técnico português Abel, e esqueceu de olhar um pouco dele. Então, foi demitido. Agora, a minha crítica ao Atlético Goianiense, né? Porque eu acho que até que foi uma demissão, não vou dizer injusta pelo sua campanha no Brasileiro. Mas um time, aconteceu a mesma coisa com o Fortaleza e com o América Mineiro. Olha como é que está a recuperação do América e do Fortaleza. Esses times foram para Libertadores, o Atlético Goianiense disputou a Sul-Americana, foi até semi da Copa do Brasil. Disputa. Não, o Goianiense foi até as quartas da Copa do Brasil, É, disputa a semi, ainda vai disputa, disputar, né? disputa, tem razão, disputa semi ainda da Sula. É, e tem um elenco curto, então eles acabam sendo refém do próprio sucesso, vamos dizer assim. Então é uma Sim, sim. demissão meio injusta. E meu segundo destaque é o Anthony. Tá tudo encaminhado, tudo certo já para ele ser vendido para o United. E o São Paulo vai abocanhar em cerca de 100 milhões de reais. É muita grana, muita É, grana. Vamos ver quase agora 100 o que, milhões que de reais. quase 100 milhões, dá 96 e pouquinho. Vamos ver que agora o que o São Paulo vai fazer com esse dinheiro, né? Ué, eles estavam contando com o dinheiro do Antony, eles só não imaginavam que seria tanto assim. E Pois é. mais um jogador brasileiro indo para a Premier League, né? A gente tem hoje, da história, a temporada com mais jogadores brasileiros, né? Porque nesse finalzinho de janela a gente está tendo o Antony confirmado, mas tem o Renan Lodge, que também vai ser no futebol inglês, vai jogar no Nottingham Forest. Então, a E o colônia Paquetá. brasileira. Ah, é, o Paquetá que fechou com o West Ham, pode crer. Então você vê, três jogadores de. Anthony também pode não ser que não esteja na Copa, mas é convocado regularmente. Três jogadores de nível de seleção brasileira indo para times da Premier League. Lembrando que o West Ham e o Nottingham Forest não são times de classe A do futebol inglês. Mas o Uhum. nível de competitividade que o futebol inglês apresenta acaba levando a eles jogarem em clubes mesmo de médio porte ali na Inglaterra. Mas fala pra gente, Léo, qual o seu destaque? vamos lá, só pegando rapidamente o gancho aí do destaque do Jean, que foi sobre o Manchester Boa. United. Eu que sou adepto ao Manchester United desde criança, né? Desde a primeira passagem do Cristiano Ronaldo pelo clube. E no início da pré-temporada, o Manchester United se movimentou pouco no mercado, Sim. os holofotes para a contratação não foram tão grandes. E aí agora já no início da Premier League, o Manchester United na semana passada havia anunciado o Casemiro, né? E Sim. agora oficializa com o Antony. E antes desses jogadores, o Manchester United já tinha contratado o Lisandro Martinez, zagueiro argentino, o Do Malacia, Ajax também, do Ajax. isso, o Malacia, lateral esquerdo holandês, e o Eriksen. Somando essas cinco contratações, os cinco, na minha opinião, são titulares do Manchester United hoje. Então, foram contratações assim, pontuais pela diretoria e com o dedo do Eric Ten Hag, que nesse início aí de trabalho já demonstra que vai ser um treinador mais assíduo, que vai participar diretamente das contratações. Então, é muito importante. Mas, falando de Boa. destaques agora, o primeiro, para falar que faltam 10 dias para o início da NFL, né, a temporada de futebol americano. Eu que falei que sou adepto ao Manchester United, né, no futebol europeu. Na NFL, eu sou adepto ao Green Bay Packers. Então, vamos ver se nessa temporada nosso time consegue ao menos chegar no Super Bowl. Mas fora o Green Bay Packers, a gente vai poder assistir o Tom Brady,
né? Mais uma vez, né? Que Ia se tinha... aposentar, não se Exatamente, aposentou. exatamente. A gente vai conseguir desfrutar mais um pouco do jogador histórico, para alguns o maior do esporte. Tem Patrick Mahomes, tem Russell Wilson, enfim, serão muitos jogos. Eu estou ansioso desde fevereiro sem assistir uma partida. Agora faltam pelo menos 10 dias. E o meu segundo destaque foi para o US Open. O US Open que já antes de começar, já deu muitas polêmicas, né? Principalmente com o caso do Djokovic. É a segunda vez já que ele participa de polêmicas envolvendo a vacinação da Covid-19. Antes tinha sido no Australia Open, agora no US Open. E aí muitos jogadores se manifestaram, dizendo que o atleta vai fazer falta nesse grande slam. E, além disso, é o último grande slam da Serena Williams. A gente já teve Bia Haddad ganhando hoje, à tarde, né? Passando para a segunda partida, sem perder um game. Então, pô, cara, eu tô com uma expectativa muito boa nesse grande slam. E é isso, Fernando Nadal, Rafael Nadal jogando amanhã, enfim, muitos jogos aí pra gente poder acompanhar, muita partida pra gente acompanhar. Vou te falar aí, o fato de a Bia estar tão bem, isso dá mais vontade ainda a gente assistir e torcer por ela. Exatamente. Que ela realmente pode chegar longe, né? Hoje eu vi que o jogo delas começou por volta das 4 horas, já fiz questão de conectar no Sport TV 3 e assistir. E realmente o desempenho dela tá sensacional, cara. É a melhor brasileira, né, no ranking depois ranking. De não sei quantos anos. É não, na história, na realidade, na história. Ela é a melhor brasileira do ranking na história. Porque... Isso feminino, né? Feminino, porque claro. A Maria Esther Bueno, quando ela estava prestes a se aposentar, foi quando começou o ranking. Acho que é mais ou menos isso. Sim. Cara, o meu destaque vai ficar na Fórmula 1, né? Esse final de semana a gente teve finalmente a volta da Fórmula 1, depois de 3 semanas aí de férias, né? Que tem, a gente teve a volta da Fórmula 1, mas ela voltou do jeito que terminou. Verstappen ganhou a corrida mais uma vez, depois de ter começado a largada em 13º, por causa de alterações no motor, né? E na Fórmula 1 tem esse tipo de punição, ele acaba sendo punição perdendo posições no grid. Mas mesmo assim ele fez uma corrida de recuperação muito tranquila e acabou levando mais uma vitória para casa aí. Mas fica também, né, como destaque dessa corrida, a briga entre o Alonso e o Hamilton. Eles tiveram um encontrão ali numa curva bem no início ali da corrida e o Alonso ficou bolado, falou que o Hamilton só sabe pilotar quando está em primeiro. O Hamilton saiu faísca. O Hamilton já falou que não quer falar com ele porque achou um absurdo, enfim. Mas é o espírito da Fórmula 1, tá certo? Os dois não estão brigando por títulos, mas são campeões mundiais. Hamilton nem se fala. O Alonso bicampeão mundial. Então fica aí esse destaque para a Fórmula 1. Fechou? Primeiro jogo da rodada que a gente vai falar é também, para mim pelo menos, o jogo mais importante dessa rodada, né? Que é Fluminense e Palmeiras, 1-1, jogo no Maracanã. O jogo entre o líder e vice-líder, até aquele momento era, né? O vice-líder, o Fluminense. E o Palmeiras passa mais uma vez por um jogo contra o vice-líder sem perder, né? Mesmo, na minha opinião, o Fluminense tendo jogado bem, principalmente no segundo tempo ali, onde começou a ter chance, teve jogadas, teve bola na trave do Ganso, teve um contra-ataque perdido pelo Cano, onde o Scarpa corre metade do campo, consegue tirar a bola. Mas o jogo, pelo menos, fez uma coisa que a gente esperava, que foi um bom jogo, né, dos dois times que estão ali na parte de cima da tabela. Mas e aí, Léo, fala pra gente, Fluminense e Palmeiras. Primeiramente, destacar o golaço do Rony aos minutos de jogo. Um chute ali de extrema felicidade, porque se a gente perceber bem, né, no cruzamento do Dudu, a bola tá atrás do Rony e ele consegue... Mas a bicicleta, na realidade, é ideal que ela até venha um pouquinho atrás. Né? E aí ele consegue movimentar o corpo muito bem e acertar um chute de rara felicidade. Foi um golaço. Do jogo em si, o Fluminense criou muitas oportunidades, na minha opinião, merecia sair com a vitória. E sim, o Palmeiras é aquilo que a gente já sabe, né, cara? O Palmeiras é um time que se prepara muito bem para esses confrontos. Teve a semana aí livre para treinar, para se dedicar, para o Abel Ferreira conseguir colocar em campo aquilo que ele entende de futebol. E o Palmeiras, que a gente sempre comentava que ia passar por uma fase decisiva do campeonato, né, ao passar por 3 jogos difíceis contra Corinthians, Flamengo e Fluminense, na minha opinião, o Palmeiras sai muito bem. Dos 9 pontos disputados,
conseguiu 5, né? Mantém uma gordura confortável para o segundo colocado, que hoje é o Flamengo, né, de 7 pontos. Ainda vai disputar outros 3 jogos, que na minha opinião são difíceis, contra os adversários que estão um pouco abaixo da tabela, que são Inter, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, os 3 confrontos Sim. fora. Tirando que ainda tem clássico contra o Santos, por Exato, exemplo. mas assim, é difícil a gente até falar que são duelos complexos, porque o Palmeiras é o melhor visitante. Então, Sim. é muito difícil tirar pontos do Palmeiras, mesmo ele jogando fora de casa. E como você falou, tem os clássicos, o clássico contra o São Paulo e contra o Santos são no Allianz Parque, e eu vejo um favoritismo aí do Palmeiras. E é isso, cara. Acho que pro jogo desse. O Palmeiras ele vai ter um jogo na semana seguinte, a Libertadores, que provavelmente vai usar o time reserva, que é contra o Bragantino. Isso. E é um jogo que ele pode sim acabar tropeçando, né? Exato, exatamente. E do lado do Fluminense, é um time que nessa semana vai ter uma semana livre, né, mas vem de uma maratona aí de jogos muito intensa. E muito se falou sobre o esquema defensivo do Diniz, o estilo defensivo do Diniz, ou o estilo de se defender do Diniz. Né? Nesse jogo do Palmeiras, a gente não tem nem como usar esse argumento, porque o gol não foi de nenhuma falha individual ou falha coletiva. Foi a ocasião do futebol. Foi um golaço. Foi um golaço. Uma finalização. Mas o Diniz conseguiu fazer o que... Ele encaixotou o time do Palmeiras no campo de defesa. Exatamente. Uma coisa que ele precisa fazer. O estilo de jogo dele pede isso para ele evitar correr riscos. Né? Exatamente. E assim, deu para perceber nesse jogo também que o Diniz consegue colocar vários blocos de jogadores num único local. Então, em muitas situações do jogo, você vê ali quase 5 jogadores do Fluminense, né, atacando, contra, às vezes, 3 ou 2 defensores do Palmeiras. Então, muitas vezes, o time do Diniz consegue criar chances reais de gol pelo fato de ter mais jogadores, por ter um número maior de opções para poder dar prosseguimento à jogada. E é isso, para mim o campeonato continua aberto, o Palmeiras, claro, é o favorito, mas o campeonato continua aberto. Eu vejo ainda muita perspectiva tanto no Flamengo como no Fluminense. Boa. Então, Jean, vamos lá, jogo de líder contra vice-líder. Você acha que você entende quem sai mais fortalecido? O Fluminense vai ter uma semana de descanso, aí depois de uma maratona de jogos. Mas eu entendo que não foi dos piores. O Fluminense saiu, mesmo com um empate, saiu com um sentimento de que poderia ter ganho o jogo, né? E o Palmeiras, como o Léo falou, ele saiu com esses pontos todos aí, acabou saindo, pelo menos, conquistando 5 pontos desses confrontos importantes. Fala pra gente. Acho que o Palmeiras sai fortalecido. O Flamengo também sai com esse ponto ainda, deixa sonhar. O Fluminense sai fortalecido por causa do jogo que fez. Mas na prática, a mesma coisa que aconteceu contra o Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras, um empate não ajudou o vice-líder, porque essa diferença não diminuiu. Então, o Fluminense foi bem melhor no jogo. Aquele teste do Diniz que a gente sempre fala, acredito que ele passou com 8,5, pelo menos na atuação. Só que o Fluminense ele esbarra naquele grande problema, né? Não tem um time. Por exemplo, o melhor jogador do Fluminense, na minha opinião, é o Cano. O André, para mim, é o pulmão do Fluminense, mas o Cano, ele é o cara que bota as bolas para dentro. O Cano estava num dia muito ruim, e aí sai o Cano e entra o William Bigode, que, pô, o William Bigode já foi um grande finalizador. Eu hoje não considero mais, acho que a idade já bateu para ele. O Cano já tá 4 partidas sem fazer um gol. Então, assim, mesmo que o Fluminense ganhe o jogo, tá, né? Mas ele não faz gol já há algumas partidas. O último ele foi contra o Fortaleza, salvo engano, pela Copa do Brasil, não foi? Foi. Mas ele tava até que jogando bem. Ele perdeu alguns gols, sim. Mas ele tava jogando bem. Só que contra o Palmeiras ele perdeu... Pô, aquele lance do contra-ataque foi inacreditável. Foi inacreditável também a recuperação do Gustavo Scarpa. Eu assisti o replay várias vezes. Sim. E ele vem totalmente por fora do campo e ele consegue fazer uma curva para tentar bloquear o Teve Cano. uma decisão errada ali também, né? Porque eu acho que o Matheus Martins que tinha que ter corrido com aquela bola e o Cano ter esperado para receber.
O Cano acabou Sim, saindo com ela. exato. Faltou também essa inteligência de, pô, não vou aguentar esse Sim, pique de chegar até a área. Ou a demora dele para tocar. E também teve aquela bola na trave do Ganso, que ele dá um nossa, totozinho, pô, bateu na trave. O Fluminense sentiu muito o cansaço. E o sim, Palmeiras, e o Palmeiras ele pareceu muito satisfeito sim com o empate. também achei. Fiquei um pouco surpreso porque eu acho que o Abel tem esse campeonato inteiro. Ele tem ido para vencer, para ganhar os 3 pontos. Ele joga mal, ganha os 3 pontos, mas ele quer ganhar os 3 pontos. E nesse jogo, quando empatou, o Palmeiras parecia muito cômodo com o empate, muito, e foi cedendo a pressão do Fluminense. Só que aí chega no momento que o elenco é importante e o Fluminense não tem isso. Mas foi um baita jogo. Diniz, enfim, passou no teste dele que a gente falava. O Fluminense merecia sair sim com a vitória. O futebol é acaso, né? A Tem bicicleta do jeito. Rony, um detalhe para aquela bicicleta, porque a bola do Dudu vem rápida, ela não vem devagar, ela vem Sim. muito rápida. E ele, cara, acerta uma bicicleta Ele tava sensacional, um longe golaço. do gol, ele tava longe do gol, ele pega ela que ela vai abrindo, que dá 100 chances pro Fábio, foi, pô, Gol do muito golaço, campeonato, muito golaço. até Pô, aqui. muito golaço. Pelo menos, né, até aqui. Então, é esse jogo que a gente tinha desse jogo. O time do Fluminense vai ter um descanso depois da maratona de jogos, mas o Palmeiras também soube sofrer. Vamos lá, eu acho que o Palmeiras soube sofrer, Sim. mesmo com 1-1, e ele teve ali, ele sai tranquilo, ele sai teoricamente feliz com esse 1 ponto aqui do Rio de Janeiro. A gente teve também essa rodada, o jogo América Mineiro e Atlético Mineiro, Clássico Mineiro, 1-1. Cara, tá difícil pro Atlético Mineiro, tá difícil pro Atlético Mineiro. Mais um confronto que o Atlético não consegue a vitória depois de ter perdido para o Goiás semana passada. A pressão aumenta mais. O Hulk fez gol, acabou, tirou pelo menos essa de não estar fazendo gol, fez. Um Mas o frangaço. Atlético, um frangaço do Matheus Cavioli, sei lá como é que é o nome dele. Cavacchioli, sei lá. Acho que é alguma coisa assim. Canoli, sei lá, essa porra de italiano. É, Mas o time do. Mesmo assim, o time do Atlético buscou muito mais o gol, acho que também pela necessidade, mas o América teve algumas chances de gol, teve um pênalti perdido pelo Henrique Almeida. Então, assim, não era absurdo até o próprio América sair com a vitória. Mas aí, Jean, América Mineiro e Atlético Mineiro, você acha que hoje eles estão brigando pelo G6? Pode-se dizer, o América Mineiro um pouco mais embaixo. Mas esse time do Atlético, toda semana a gente fala, e aí? E aí? Como é que vai ficar? Eu acho que a obsessão do Atlético ainda é o G4. Sim, Por mais que hoje ele esteja disputando assim, o G6, mas a obsessão dele é o G4. Se ele sair fora do G4, vai acontecer um problema muito grande lá em Minas. E outra, eu estava pensando hoje, caso o Atlético Mineiro se classifique ali o G6, G7, ele vai na pré-Libertadores, pode entrar num grupo com Palmeiras ou Flamengo, porque quem vem da pré não tem essa questão de ter já um brasileiro no grupo, né? sim, Pode sim. acontecer um problema aí com as bolinhas e a gente tem um grupo Palmeiras e Atlético Mineiro, O Flamengo e América Atlético Mineiro, Mineiro. esse ano foi América Mineiro e Atlético Mineiro, porque o América veio da pré. Só que se o Atlético for pra pré, como você falou, tem chance de ter um grupo da morte com 2 brasileiros, né? Sim, e aí vai ser uma loucura, correndo o risco de até um deles ficar em terceiro lugar. Eu acho que tem de fato ser obsessão para o Atlético G4 ou até ali o quinto lugar e ou alguém ali ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e pingar uma vaga direta para ele, né? Eu acho que não pode desistir disso. Só que o Cuca tá trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Quando ele assumiu esse desafio, ele já sabia disso. Ele não está botando o mesmo time, o mesmo padrão de jogo do ano passado. Ele está trocando as peças, ele está tentando jogar com o Pavão. O Keno foi para o banco, que eu acho também um grande erro. Pode estar numa fase ruim, mas acho que ele tem que insistir mais no Cano. Para mim, dos pontos ali é o que tem mais qualidade. E ele não está conseguindo fazer o time jogar.
eu fico até feliz, né? Não só pelo Atlético, mas porque eu não quero de jeito nenhum o Cuca na seleção. Então, quanto mais ele for ter esses revés aí, para mim, pô, eu agradeço. Continue bem mal, Cuca, por favor. E aí, Léo, Atlético, como ele falou, o Cuca não conseguiu encaixar um time que ele já fez encaixar, né? A gente pode dizer assim, mas ainda não conseguiu. Você vê esse time do Atlético ainda crescendo até o final do campeonato? Você acha que realmente ele vai tentar se encaixar aí? Você acha que não vê essa melhora no time do Atlético? Eu vejo alguns fatores que podem explicar por que o Atlético não engrenou ainda com o Cuca, né? A gente sabe que o trabalho anterior, né, do Mohamed não foi um bom trabalho, tanto que ele foi demitido. E o Cuca foi contratado como se fosse, assim, mal comparando, como se fosse um Dorival. Ele veio meio que para apagar um fogo, né, com um contrato de trabalho até o final da temporada. E acabou que, quando ele chegou, o Atlético já havia sido eliminado da Copa do Brasil, restou a Sim, Libertadores, e ele foi logo eliminado também da Libertadores. E a diretora do Atlético montou esse time, assim como o Flamengo, para as três competições. Tanto que, nesse meio do ano, a janela de transferências do Atlético, eu acredito que tenha sido mais ou menos na mesma proporção ali do Flamengo, no quesito de quantidade de jogadores, né? Que veio o Pedrinho, veio o Allan Kardec, veio o Pavon, e acabou que o Atlético só está disputando, entre aspas, uma competição. Então, eu acredito sim. que dentro do próprio elenco pode existir algum Uma frustração, né? uma frustração, exatamente, que o time poderia ir além, só sobrou o Campeonato Brasileiro Sim, e eles não conseguiram engrenar. Por quê? Mesmo que o Mohamed tenha tentado manter o trabalho do Cuca, a gente sabe que os movimentos, a parte tática, muda, né? Muda com certeza. o comportamento dos jogadores. E aí agora o Cuca não está sabendo lidar com isso. E assim, não vejo o Cuca continuando no Atlético, acho que ele também nem quer isso. Como eu falei, o contrato dele vai até o final do ano. E ano que vem é o ano que o Atlético Mineiro vai inaugurar o seu estádio. Então o Atlético mesmo já deixou aí alguns rumores que eles querem um técnico de elite. Então, assim, pelo menos para o trabalho do Cuca ser o mínimo ali razoável, ele tem que pegar esse G6. O G4 está muito Sim. difícil hoje, mas G6 o Atlético tem que conseguir pelo investimento. Não, o Atlético fora da Libertadores seria um desastre impressionante. Exatamente. E assim, Seria um não acho desastre. impossível de acontecer pelo futebol que está sendo praticado, mas os jogadores, a direção tem que se cobrar. Alguém tem que ser cobrado e alguém tem que dar o resultado dentro de campo. O Atlético ontem poderia facilmente ter saído derrotado do Independência. Facilmente, Sim, Ah, com o Everson certeza. pegou um pênalti, né? sim. Sim. Que eu não achei pênalti. Não entendi ainda porque que o juiz deu aquele pênalti. Mas também outra Ma- coisa. Mais um dos mistérios do futebol brasileiro. Não entendi. Eu assisti várias vezes e não entendi. Mas eu também não vi nenhum comentarista de arbitragem explicando. É, outra coisa. Um time que começa com o Hever na zaga, ele não vai querer disputar G4, pelo amor de Deus. O Hever, ele cara, ele não é mais aquele zagueiro. O Hever em Ele, 2018 no Flamengo já não jogava nada, em 2018. A gente está falando aí de é, 5 temporadas. Pois é. Então, ele fez o pênalti, que eu até acredito que não foi, e o primeiro gol falha dele. Ele vai caçar o jogador e o Não, cara faz o passe entre as pernas dele. mas o próprio Atlético está com dificuldade para poder acertar essa zaga. Ele teve a lesão do Igor Rabelo agora, que é um jogador que era reserva, mas vinha tendo oportunidade nessa volta com o Cuca. Ele tem o Júnior Alonso, que é um grande zagueiro, jogador da seleção paraguaia, jogou muito bem no passado durante o Campeonato Brasileiro. Tem o Nathan Silva, garoto que veio da base, que estava muito firmado, mas já está em uma fase também muito que não sabe se ainda se vai usar. Ele teve o Godinho esse ano, que já saiu também, que não se firmou. Para achar essa zaga, ele está se rendendo um pouco a isso. A jogadores que ele entende que tem uma identificação, que é o caso do Hever, que ele vai conseguir carregar essa responsabilidade. Mas em campo não está conseguindo mostrar isso, né? Que vale essa presença no time titular. Sim. Pô, mas é impossível que não tenha nenhum jogador na base
que dê. A gente O sempre Hever não pensa dá isso, né? mais. A O gente pensa Hever não sempre dá nisso. mais. Vamos lá. O próximo jogo que a gente vai falar vai ser São Paulo e Fortaleza. 1-0 Fortaleza no Morumbi. Infelizmente o Fernando não está aqui para poder falar de São Paulo, mas eu quero primeiro desejar um casamento muito feliz para ele, que ele está de lua de mel, meu amigo, aproveite, por isso que ele não pode estar aqui com a gente. Mas eu tenho certeza que ele está muito puto com o São Paulo, como eles normalmente sempre tá. E o que a gente pode tirar dessa partida, irmão, é a necessidade do Fortaleza de ganhar, que agora já a necessidade já era grande. Agora não é tão grande, mas ele está numa crescente muito impressionante, né? E o time do São Paulo, por ainda ter dado atenção para outras competições, como Copa do Brasil e Sul-Americana, sofre no Brasileiro ali mais uma vez. E a distância para a zona de rebaixamento já deu uma aumentada aí. E aí, Jean, o que você vê desse jogo pra gente, São Paulo e Fortaleza? Então, eu quando vi o resultado, vi 1-0 Fortaleza, eu falei assim, cara, segundo eu vou chegar lá na prancheta, eu vou esculachar o Rogério Ceni. Pô, o que ele tá fazendo com o São Paulo no Brasileiro, ele tá abrindo mão completamente. E aí eu fui ver os lances do jogo, tudo mais. Cara, que absurdo, que atuação de gala do Fernando Miguel. O que foi aquilo? Ele O agarrou próprio muito. o próprio foi o Lucas lá do nosso grupo que falou sobre a atuação do goleiro numa partida. Cara, Sim. esse foi uma das maiores também atuações de goleiro. A defesa que ele faz no lance do Caleri. Ele pula com o braço Na aberto entrada né, do gol ele sai assim, porra, muito, muito cara, absurdo. inacreditável. Tem a defesa que ele fez numa cabeçada, acho que do Luciano também. Foi uma atuação de gala. O São Paulo chegou muito, criou bastante. É mais ou menos Teve assim. aquela bola na trave lá, que o maluco ele pegou de primeira de canhota também. Sim, Bola na trave, no Reinaldo, primeiro diagonal. tempo. Wellington. Acho Wellington. que foi o Wellington. Isso. Então, meio que pro Rogério Ceni, praticamente assim, a minha parte eu fiz. Não tinha o que o É, Rogério Ceni não, fazer. cara, o Fortaleza, pra você ter ideia, a partida, né, primeiro que foi uma monstruosidade de posse de bola. Foi 72% pro São Paulo e 28% pro Fortaleza. Monstruoso. De chute foram 16 do São Paulo e 5 do Fortaleza. Mas no gol do São Paulo foram 8, né? Que o São Paulo deu chute a gol. E do Fortaleza só foi um. Foi O gol. O Fortaleza só acertou a bola do gol. O resto só deu São Paulo o jogo inteiro. É aquilo. O São Paulo tinha necessidade disso. Mas maratona de jogos, um elenco um pouco curto, como a gente vem falando, é complicado. É difícil se manter. Então, quando você tira um pouquinho da sua atenção da competição, ele vai acabar sofrendo. E isso também, acho que é um problema que persegue um pouquinho o Rogério, porque no Flamengo ele sofreu um pouquinho com isso no Campeonato Brasileiro. O time jogava muito bem, perdia um caminhão de gols e no final você olhava, perdia o jogo. Teve um jogo, acho que foi contra o Fluminense. O Flamengo fez 1-0 e perdeu o jogo. Aí o Flamengo tomou 2 gols, acho que em 5 minutos no final do jogo. Deu uma bobeada com 2 gols, 2-1 Fluminense, inacreditável. Então, se eu não me engano, era o Rogério Ceni o técnico. Sim, Então é um problema que Rogério. persegue ele. Oi? Foi o Rogério. Foi Foi o no Rogério. Flamengo, foi bicampeão brasileiro. Esse E o 2-1. Flamengo aconteceu isso em vários jogos, várias partidas. Eu não sei se é uma questão de finalização. Não acredito nisso, porque o cara deixou de treinar a finalização. Porra, o goleiro teve muito mais mérito nesse jogo. Mas não sei se é azar dele, do Rogério, aí que é. Teve isso também. Tá. É aquilo. Pro São Paulo, pelo menos no Brasileirão, tá difícil. Mas e aí, Léo? O Fortaleza, o Vojvoda conseguiu fazer esse time jogar de volta, né, do Fortaleza. E agora ele já pode, se a gente pensar que o Brasileiro chega num G8, onde hoje se encontra o Santos com 34 pontos, o Fortaleza só tá 4. Será que esse Fortaleza consegue ainda catar uma vaga na pré-Libertadores? E esse Ah, São Paulo? Esse São Paulo, o São Paulo precisa do título da Sul-Americana, pro ano poder valer a pena. eu acredito que o Fortaleza possa sim chegar na primeira parte da tabela. Nos programas que nós fizemos aqui no primeiro turno, eu sempre questionava, pô, mas por que o Fortaleza está nessa situação? Caramba! E aí a gente dava as justificativas do gramado do Castelão, que o time estava focando nas Copas, enfim. Agora que o Fortaleza está jogando apenas o Campeonato Brasileiro, a gente pode ver o desenvolvimento do time, né? O time muito mais concentrado e está fazendo a melhor campanha desse retorno. Então, eu acho Sim. que a gente
E assim, a diretoria do Fortaleza acertou também, mantendo o Vojvoda, porque muita gente da imprensa estava pedindo a cabeça dele, dizendo que a fase boa dele já tinha passado, e muito pelo contrário. Quem assistiu os jogos do Fortaleza e viu o desempenho, não entendia porque o time não conseguia obter os resultados. Verdade. Então é mérito total da diretoria e também, claro, dos jogadores. Do lado do São Paulo, eu vejo duas óticas. Assim, você mencionou a quantidade de chutes no gol, né, do São Sim. Paulo. Mas, Érico, eu, na minha opinião, não vejo o São Paulo com bons finalizadores. O Calleri é um bom finalizador e o Luciano, sim, concordo. Mas os dois não estão numa boa fase. Não estão. O Luciano, sim, é verdade que fez os 2 gols contra o América Mineiro na Copa do Brasil, né, que deu ali aquele alívio para o São Paulo poder se classificar. Mas eu não vejo, porque pegando o retrospecto dos 3 últimos jogos contra Santos, Flamengo e agora Fortaleza, o time deixou muito a desejar. Só nos 2 últimos jogos, o São Paulo teve mais de 40 finalizações e conseguiu fazer um gol. Então, eu acho. Contra o próprio Flamengo na Copa do Brasil, o São Paulo Sim, perdeu o gol. sim, e contra o Nesses Flamengo. nesses 3 jogos foram 59 chutes. Sim, então. O São Paulo fez um gol Exato. nesses 3 Nossa. jogos. Então, eu acho que falta sim treinamento. Eu acho que o Rogério tem que cobrar mais os jogadores, tem que fazer ali a parte específica de finalização, porque não tem explicação, cara. O São Paulo cria, tem volume, mas não faz gol. Então, eu acho que tá pecando nisso. Eu acho que se o Rogério conseguir ajustar essa parte, o São Paulo vai passar a ter os resultados positivos. Por outra ótica, o que foi muito comentado, e eu concordo em parte, é com o goleiro. O Jandrei é aquele típico goleiro que ele aceita, né, o gol. Ele, tipo assim, você não vê falhas muito claras nele, mas é aquele goleiro que gosta de levar gol. Um bom goleiro pegava, tu olha assim os gols dele. Pô, Exatamente. No gol do Flamengo, nos 2 gols contra o Flamengo, eu achei que se fosse um excepcional goleiro, conseguiria pegar. No próprio gol ontem do Fortaleza, apesar do chute ter sido ali próximo, um excepcional goleiro estaria melhor posicionado e É conseguiria. que a gente entende que um clube como o São Paulo, principalmente o São Paulo, que teve anos um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, tem de ter um goleiro que Exatamente. E vá assim, valer sua grandeza, né? e o São Paulo já teve oportunidade de contratar um excepcional goleiro e não fez. O Thiago Volpe foi uma aposta que não deu certo e agora o Jandrei. Sim. E assim, a gente, tem um exemplo do Fluminense, que o Cruzeiro dispensou o Fábio e o Fluminense foi lá e contratou. Por que o São Sim. Paulo não poderia contratar o Fábio? Entendeu? Porque, cara, até para o sistema defensivo, quando você tá ali durante a partida. Você olha para trás, você vê, um Everton do Palmeiras, você vê o Cássio. Passa mais confiança para sua zaga. Com certeza. O Jandrei não passa isso. Então, eu acredito que passa por esses 2 pontos. O goleiro e também parte de finalização. Assim, o São Paulo levou esse rótulo de ter que ganhar a Copa Sul-Americana, mas com o desempenho atual, eu acho bem difícil. Acho bem difícil conseguir ganhar. Vamos falar ainda do Sul-Americano, ainda falar um pouquinho do que a gente pensa desses Tô confrontos. guardar. Pô, será que o São Paulo não tem grana para tirar o Tadeu do Goiás, por exemplo? Então, Jean, pegando até o gancho do seu destaque, o São Paulo vai receber aí aproximadamente 100 milhões, né, na futura venda do Antony. Cara, dá para contratar um bom goleiro. A gente tem o Dá. Neto, que jogou no Atlético Paranaense. Se o São Paulo quiser fazer uma investida, tem o Bento do Atlético Paranaense. Tem bons goleiros. O São Paulo tem condição de Tem pagar. até o Marcelo Groy, que já está até com a idade um pouquinho avançada, mas Sim, mas para Mas é um bom goleiro. Tá no mas é futebol, um bom goleiro. tá no futebol da Arábia. O próprio Botafogo no meio de temporada se interessou por ele agora. É um jogador que dá para trazer, né? Se você parar pra pensar, é um O goleiro que Palmeiras é foi lá e acessível. tirou o Lomba do Inter, que tipo, não, um excelente goleiro, mas é um goleiro, eu acredito que seja um goleiro confiável. Na minha opinião, ele tá um pouco acima do Jandrei, por exemplo, o Marcelo Lomba. Tá? Não, acho que um pouco não, acho que bastante. É, Acima do sim, Jandrei. sim, tá uma prateleira acima. Então, fica o recado na prancheta.
arranja um goleiro e bota o pé na forma que tá difícil. A gente sempre manda um recadinho pra alguém, né? A gente sempre deixa, que daqui a pouco o nego vai bater na gente. Mas tá bom, é assim que a gente precisa dessa atenção. E agora, para finalizar o Campeonato Brasileiro da Série A, a gente teve Botafogo e Flamengo, 1-0 Flamengo no Clássico Carioca. Agora o Flamengo é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez os reservas do Flamengo continuam com vitórias. E mais uma vez o Botafogo não ganha uma partida. E tá sofrendo isso aí com as semanas. Mas, como eu falei até no nosso grupo, pelo menos eu vi o Botafogo jogando muito mais concentrado, né? Nos jogos, principalmente contra Ceará, Goianiense e Juventude, o Botafogo jogou muito disperso. Não parecia que ele não via a importância daquela partida, nos jogadores nisso. Pelo menos ontem isso o Botafogo mostrou. Que ele estava concentrado, queria sim a vitória, mas ele estava enfrentando um adversário muito complicado, né? E falando um pouco sobre o que a gente falou também de análise, sobre chute, realmente, se a gente for avaliar, o Botafogo teve 14 chutes no gol, Flamengo 6, o Flamengo acerta o único chute no gol, que é o gol, e o Botafogo acertou 4 também, que teoricamente pelo número de chances foi um número menor, mas sofre com isso também durante os outros jogos, que é o gol. E aí, Léo, fala pra gente, esse Flamengo ainda dá pra chegar? E o Botafogo vai brigar para não cair esse ano? O Flamengo dá para chegar assim, o Flamengo tá vivo no campeonato. E o Botafogo, infelizmente, né, contrariando todas as minhas previsões nesse campeonato, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então é impossível Sim. falar que o Botafogo não vai brigar para cair, né? E falando do jogo, foi um primeiro tempo horrível, gramado do Engenhão muito ruim. E eu achei que o Jean até comentou no grupo, e antes de eu ler o comentário do Jean, eu tinha comentado com meu pai. Eu achei que o Dorival pecou em colocar o Gabigol pelo lado direito e o Lázaro centralizado. Eu entendi até o que ele quis fazer, porque o Lázaro, pelo time reserva, já está jogando ali naquela posição, e o Gabigol, quando joga com o Pedro, o Gabigol é o atacante que circula mais. Mas, pô, se você tem o Gabigol à sua disposição para jogar, em tese, no time reserva, coloca ele como centroavante. E aí acabou que o Flamengo não teve muitas criações durante o primeiro tempo, né? O Diego e o Vidal ficaram encarregados muito na parte de marcação do meio-campo e o Flamengo não teve criatividade no primeiro tempo. Já do lado do Botafogo, o Jefinho é a válvula de escape, quem assim foi o jogador que criou a chance clara do Botafogo, que foi aquela finalização para a defesa de 2 tempos do Santos. E no segundo tempo, eu acho que o jogo da semana passada do Flamengo contra o Palmeiras fez com que o Dorival se alertasse para as substituições, porque Sim. muito se falou que o Dorival demorou a mexer, e eu também achei o Dorival no jogo contra o Palmeiras demorou muito para entender que o lado esquerdo ali da defesa do Flamengo era onde o Palmeiras mais espetava, e ele demorou para perceber isso e mudar o time até que tomar o gol. E no jogo de ontem, não, ele já mudou com menos de 10 minutos, já botou o Everton Ribeiro e o Pedro. E vou te falar, pra mim foi isso que decretou a vitória. Eu tava vendo aquele jogo caminhando para um 0-0, mas se não fosse a entrada do Everton e do Pedro, mudou a partida, né? E o que acontece? A gente destaca muito o Arrascaeta pelo Arrascaeta ser mais decisivo, né? Pelo Arrascaeta fazer o gol, por ele dar assistência. Mas o que o Everton Ribeiro joga, cara, é brincadeira. O Everton Ribeiro, ele consegue ter um controle de bola, um controle ali do meio-campo que consegue atrair a marcação de 1, 2 jogadores e abre espaço para os demais. Então, o gol foi reflexo disso. Apesar do Everton Ribeiro não participar diretamente, mas ele comanda o meio-campo. E aí, no cruzamento do Mateuzinho, o Pedro, assim, eu sou suspeito até para falar do Pedro, porque eu sou muito fã do futebol dele. Fez o que ele sabe Quem não é, fazer, né? né? Quem não é? E o Flamengo consegue fazer ali o único gol da partida. E aí, depois que o Flamengo faz o gol, e o Dorival ainda coloca o João Gomes, o Arrascaeta, o Pulgar faz a sua estreia, meio que já ficou encaminhada ali a vitória. Sim. Do lado do Botafogo, você falou sobre a concentração, e assim, Érica, a gente sabe,
que clássico é clássico, né? E o Botafogo contra o Flamengo Sim. sempre entra pilhado. E eu acredito que sempre será assim. E que é o correto. Eu gosto de ver clássicos Só que tem que truncados. entrar assim todo jogo, Todo entendeu? jogo, exatamente. Exatamente. E do lado do Botafogo também, eu achei super errado a diretoria emprestar o Erisson nesse momento do campeonato. Maluquice, maluquice. Quer dar rodagem? Espera o campeonato acabar, sabe? Você tá emprestando, tá cedendo o Não, artilheiro do ano. e ela entende que ela tá bem servida hoje de centroavante, com o Tiquinho Soares, que ainda não estreou, pode ser que estreie de Fortaleza, e o Júnior Santos, que não é melhor que o Erisson, na minha opinião, por exemplo. E que só Exatamente, fez 2 jogos, não é isso, Júnior Santos? Dois exatamente. jogos. Cara, Fez um gol contra o Juventude, perdeu gols ontem mesmo, claramente. Eu vejo quando se o Erisson tivesse no ataque, ele incomodaria muito mais a com zaga do certeza. Flamengo do que o Júnior Santos fez, entendeu? Assim, é inexplicável. E o Botafogo, né? A gente torce para que a SAF dê certo no Brasil, que o Botafogo consiga se reestruturar. Mas, assim, são muitas contratações, são muitas negociações e pouca efetividade. Porque se a gente parar para analisar o plantel do Botafogo, é a folha salarial mais cara da história do Botafogo, né? Até Sim. porque, atualizando para os valores atuais, porque os times que o Botafogo teve lá no passado, com certeza valeriam mais do que esse, né? Em termos de salário. Até o PVC comentou Sim. na transmissão. Mas, assim, parece que contrata, vê a oportunidade no mercado e contrata. Porque se você for parar para analisar, o Botafogo não tem nenhum jogador, assim, que desequilibre uma partida, que possa decidir uma partida. A gente falou isso semana passada aqui. São bons jogadores, são bons, mas nenhum que desequilibra. Então acaba sendo mais do mesmo. E o Luiz Castro tem que montar esse elenco enquanto ele já está andando, né? E fica Só difícil. que ele remonta o elenco. O problema é ele na cabeça dele, ele tem ideias diferentes a cada Então, tempo. Ele ontem eu acho que ele repetiu a escalação contra o Juventude, ou não? repetiu. E que, na minha opinião, foi errado, mas repetiu. E, cara, surpreendente. A gente viu o Patrick de Paula que nem entra mais em campo. Me assustou o saber que foi a maior folha salarial da história do Botafogo, cara. E isso aí, se eu fosse botafoguense, eu ia estar tipo, como assim? Pô, o time de 2013 era muito melhor do que esse. Eu acho que o Botafogo vê ali boas oportunidades no mercado, talvez até de jovens potenciais e que são, por exemplo, um pouco conhecidos, como foi o caso do Lucas Fernandes, e Também contrata. achei que o Botafogo poderia ter uma sorte um pouquinho melhor no jogo. Eu vi o empate como o mais lúcido, né? Principalmente até a entrada dos titulares do Flamengo. E eu tinha falado já para você antes do jogo, que eu acho que o problema do Botafogo, o Botafogo tinha problema na bola aérea, é claro, e o lado direito do Botafogo é um problema. Porque o Saravia é um cara que tem muito problema na marcação, é um jogador que eu não gosto, eu não gosto. Eu acho que o próprio Daniel Borges é melhor que ele, mas estava lesionado. O Rafael tá voltando de lesão agora. Não tinha condição de ser titular para jogar 90 minutos. E o Adrielson é um zagueiro muito comum. Ok, eu acho que dentro do elenco a gente tem como Canu, que mesmo na má fase é o melhor jogador. Né? E isso, no jogo, a gente vê essa diferença do elenco de um para o elenco do outro. Mesmo que o Botafogo tenha gastado isso, o Botafogo vem de um plantel zerado praticamente. O Botafogo ele perdeu jogadores que destacaram até na Série B no início do ano. Então o Botafogo ele teve que plantar tudo. Então eu acho que é por isso que também foi jogadores. Ele está contratando jogadores que a gente pensa, como é o caso do Vitor Sá, do Lucas Fernandes. Pô, o Vitor Sá seria um bom complete para o elenco do Flamengo, por exemplo, como ano passado. Só que ele é um complete para o elenco do Flamengo. E no Botafogo ele é titular e única opção. Então a gente pensa nessa diferença de níveis de contratação realmente. Mas fala aí, Gé. Botafogo e Flamengo. Então, tem muita coisa para falar desse jogo. Eu não acho que o Botafogo talvez merecesse uma sorte melhor, mas se o resultado justo é empate, o justo é o 0-0, porque Também por mais que acho. o Botafogo tenha chutado a gol, ele não, o Santos não fez nenhuma defesa difícil, ele não botou o Santos em nenhuma dificuldade. O máximo foi um chute que o Santos segurou e a bola quase saiu do peito dele, foi tentar encaixar uma bola que ele podia ter espalmado. Que foi do Mas Jefinho. Que foi Foi a o Jefinho. Jefinho. foi do Jefinho. Teve um chute do Júnior Santos também. O Ayrton Lucas cortou. Não, teve um chute do Júnior Santos que o Santos ele encaixa a bola, que o Pulgar perde a Tá. bola.
no segundo tempo. Lembro. E, então eu não vi um lance. Eu acho que o lance que eu falei assim, cara, foi quando você falou assim, não, eu vi lance que poderia dar gol. Eu falei, vou assistir de novo. Aí teve um lance que eu falei, esse aqui, cara, o Flamengo deu sorte, poderia ser gol. Foi um lance também com o Jefinho, que ele teve uma bola na entrada da área para chutar, ele estou muito mal, estou para a Ele direita. estou duas vezes mal. Uma que ele pegou ela de primeira na entrada da área e uma que ele tenta dar de chapa, que ele isola ela lá longe depois de uma tabela. Foi mais a Isso. falta de o Botafogo botar também forma ali no final, no último chute, que o Botafogo errou. Às vezes poderia ter dado mais trabalho pro Santos. Mas eu tô dizendo, a condição que o jogador tinha, ele podia dar um chute muito melhor. Entendeu? Foi mais um Uhum. erro dele do que a não oportunidade de ter o chute a gol, entendeu? Aí eu passei o primeiro tempo inteiro xingando o Eric mentalmente, porque a gente ouve aqui toda segunda-feira ele metendo malha no Botafogo e eu vendo, caraca, cadê esse Botafogo, cara, que o Eric fala? Cadê esse Botafogo? Mas então, conforme eu falei no grupo que eu ia explicar, na minha visão, por que que o Flamengo foi mal nesses dois jogos. Foi mal contra o Palmeiras, mas, cara, eu vou desconsiderar esse jogo porque o Flamengo estava com o time reserva, na casa do líder e ganhando de 1 Muito. a 0. A pressão Sim, era sim. total do Jean, Palmeiras fazer aquele abafa. Jean, Então vamos lá. desculpa só Eu, interromper seu raciocínio. Assim, não acho que o Flamengo jogou mal contra o Palmeiras. Eu acho que o primeiro tempo foi do Flamengo, o segundo tempo foi do Palmeiras. sim, Mas sim. eu acho que contra o São Paulo, o Flamengo já foi um pouco pior, eu vejo a minha Sim, contra opinião. o Acho São que Paulo, Foi, contra ok. o São Paulo e contra o Botafogo foram os dois jogos do Mas vamos Flamengo lá, mais desculpa abaixo. atrapalhar seu raciocínio. não, tranquilo. Então, aí contra o São Paulo, o que que o Ceni faz? O Ceni, ele pega e pensa assim, cara, o que é forte no Flamengo? O meio de campo. Ele povoou o meio de campo. Ele, Sim. ele entrou com 3-5-1, 3-6-1. 3-6-1. É, só o cara. Ele botou muita gente no meio de campo. Muita gente tem esses sites aí que falam de tática e tal. Aí, às vezes, qualquer coisa eles falam, isso aqui foi planejado. Não. O que é a tática, assim, porcamente falando? O treinador ele vai tentar criar uma superioridade numérica em determinado lugar do campo. Se é o treinador defensivo, ele vai procurar ter superioridade numérica na defesa. O ofensivo é Não, a mesma coisa. e que ele entende que o adversário vai ter superioridade, como era o caso do Flamengo no meio de campo. Isso. Então ele povoou o meio de campo e ele também ele povoou o meio de campo e ele fez superioridade numérica, no caso do São Paulo, no Rodinei, Sim. entendeu? O São Paulo atacou muito por ali. E o Botafogo, não sei se o Luiz Castro viu o jogo e pensou aquilo, mas ou você que costuma ver os jogos, é, ou se foi uma escalação repetida, ele entrou num 4-1-4-1, povoou o meio de campo e ele defendeu, ele pressionou a saída de bola do Flamengo com quase 4, 5 jogadores. E o Flamengo que tinha o Vidal, o Diego e o Vitor Hugo, eu mandei a foto lá no grupo, e vocês viram. Tava na saída de bola, tava o Diego, o Vidal e o Vitor Hugo, um do lado do outro. Os Sim. três meias do Flamengo estavam no campo defensivo. E aí o Dorival pensou, vou adiantar os laterais. E mandou o Mateuzinho adiantar e o Ayrton Lucas adiantar e eles viraram pontas. Só que o Botafogo pressionava de uma maneira que não deixava o Flamengo nem fazer um lançamento para eles. Ou fizer um lançamento, fazer uma condição muito ruim esses lançamentos. Então, o Botafogo dificultou muito o Flamengo no primeiro tempo. Eu acho que o maior mérito do Botafogo, além do volume do jogo, é esse. Ele não deixou o Flamengo jogar. O Flamengo não jogou no primeiro tempo. E isso é muito mérito do Botafogo. Concordo que o Dorival, o Diego jogou muito mal no primeiro tempo. Ele botar o Gabigol ali na ponta. O Flamengo só tentava chegar pela esquerda, ele não fazia nada pela direita, porque o Gabriel não tem essa qualidade de ponta para chegar ali, para driblar, nem para fazer uma parede. Então, ele prejudicou muito o Flamengo. No segundo tempo, eu olhei e falei assim, cara, ele vai voltar com a mesma formação. Tomara que ele tenha mudado alguma coisa. E ele mudou. Ele pediu um pouquinho para o Vidal e para o Vitor Hugo se adiantarem mais. E, minto,
ele trocou o Vidal com o Diego, pediu para eles se adiantarem um pouquinho mais e deixou o Vidal armando esse jogo na linha ali dos zagueiros. O Flamengo melhorou um pouco ali. O Flamengo melhorou um pouco. O Flamengo voltou bem pro segundo tempo. Só que parece que o time está meio desinteressado. Não sei se é a cabeça já na semifinal da Libertadores. E aí entra o que a gente chama de cavalaria, né? Entrou o Everton Ribeiro e o Pedro. E o time deu um salto de qualidade. Mas também porque o time mudou totalmente a forma de jogar. Entendeu? O Everton Ribeiro, cara, ele é um maestro. Por exemplo, eu não sei se eu falei ele no nosso grupo, o Ganso, ele não tem partidas que ele não joga nada. Mas ele, quando toca na bola, tu fala assim, cara, ele tocando na bola é diferente. Ele dando um toque de lado é diferente. O Everton Ribeiro é a mesma coisa. Parece que o cara, ele tá fazendo simples, mas o simples dele é muito mais bonito do que qualquer outro jogador que tá fazendo. Então, o Everton Ribeiro entrou, o Pedro entrou, o time mudou a formação, o Gabigol saiu um pouco da ponta, ficou com o lado mais com o Pedro. As bolas que não estavam sendo encaixadas nos laterais passaram a se encaixar, porque o Matheusinho Pedro estava segura muito mais a bola na frente do que o Gabigol. Também tem isso, o Pedro segurava a bola e a bola nos laterais passou a encaixar, né? Porque o Dorival estava mandando ele se adiantarem, tanto é que o gol sai assim, o Matheusinho tá lá adiantado, o Gabigol sai da área e o Everton Ribeiro vai pro meio e cruza e faz o gol. Outra coisa, o Vidal entrando na área, porque os três meios do campo do Flamengo não estavam entrando na área, o Vidal entrou na área para fazer o gol. E depois do gol, o Flamengo foi muito burocrático. Depois dali, o Curiel falou, acabou o jogo, sacou? Acabou o jogo, até o meu sentimento mesmo no jogo também, eu peguei, fui na geladeira, abri uma cerveja, porque eu sabia que o Botafogo não ia fazer gol. Porque o Flamengo tava, senhor do jogo. Não tava, controlando, posse de bola, tal, mas o Botafogo não oferecia perigo, entendeu? É verdade. Só para concluir, Eric, o jogo do Flamengo-Botafogo, pegando um gancho aí mais uma vez do Jean, eu acredito que nem todo jogo, acho que nenhum time do mundo acontece isso. O time vai jogar bem todo jogo, jogar bem e ganhar todo jogo. Com certeza, claro que então o Flamengo não vai ser diferente, o Flamengo não vai jogar bem todo jogo. Mas, mesmo jogando bem, o Flamengo consegue ganhar as partidas. Exatamente. E assim, por fim, né, agora um ponto negativo. Tiveram muitos relatos de briga de torcedores, né, de Flamengo e Botafogo ao redor do estádio. Infelizmente. Então, assim, eu, por acompanhar um pouco mais do Flamengo, vi que as torcidas organizadas se uniram nas últimas semanas. A torcida jovem, a raça rubro-negra. Então, é mais um ponto negativo aí para o futebol, né? Para o espetáculo, porque a gente tem aí a média de público do Brasileirão a mais alta dos últimos anos, mas infelizmente a gente ainda tem relatos de briga de torcedores ao redor dos estádios. Infelizmente, fica essa mensagem que isso não pode acontecer mais. Espero que Botafogo e Flamengo nos últimos anos tenha acontecido muito isso desde 2017. Espero que isso acabe. Teve morte. Eu quero poder ter tranquilidade para o estádio. Hoje eu não posso ver um clássico Botafogo e Flamengo exatamente por causa desse tipo de coisa. Eu não posso levar meu pai, eu não posso levar minha noiva, porque esse tipo de coisa vai acontecer. E foi um dos motivos que não me levou até o estádio nessa semana agora. Eu entendo o Nilton Santos é a casa lá do Botafogo, mas não sei se começar a repensar do clássico passar a ser no Maracanã, 50-50. Te fala, não sei se muda, tá? Porque eu acredito que não mude também, não. Tem a ver com a torcida, já é muito... Mas nesse sentido, porque a violência entre a torcida é muito difícil de acabar. Mas no Maracanã, pelo menos é um pouco mais difícil de outras pessoas. Ao redor é mais amplo. Se envolver, porque você tem mais por onde escapar, entendeu? Eu tenho ido a alguns clássicos do Maracanã, eu não tenho passado um sufoco. Mas você entende que a gente fala isso é um absurdo? É bom porque tem um lugar maior para escapar. Isso é completamente absurdo. Isso é completamente absurdo. Não, isso não existe. Isso você está completamente com razão.
A gente tem que falar sobre isso, é um absurdo. entendeu? E é uma coisa que a gente já sabe. Sabe o que é o pior? É uma coisa que a gente já sabe que vai acontecer, Sim, entendeu? E como que a polícia deixa isso acontecer? Eu Entendeu? acho que JC, complicado. a culpa é da PM. a polícia não tem nem contingente para poder conter, cara, o vandalismo. Não tem. E vamos lá. Vamos agora para a Série B do Brasileirão, que estava uma semana fora, a galera estava sentindo saudade, estava quase apanhando de vascaínos, por não falar de Vasco. Independente do Vasco estar ruim, mas eles queriam que eu falasse de Com Vasco. Vascaíno, né? Acho que É, de repente. mas assim, porque, cara, falar do Cruzeiro, porra, não tem por que falar do Cruzeiro. 4-0 esse final de semana contra o Náutico. E a única coisa que a gente tem que falar desse jogo é que o Náutico tá mais lanterna do que nunca. O Náutico está passando uma situação complicada nesse Campeonato Brasileiro. O Sim. Grêmio perde o jogo para o Ituano, mas ainda mantém quase 10 pontos, são 9 pontos de distância para o quinto colocado, uma distância ainda muito tranquila. E é um Grêmio que está vindo bem, o Ituano está num crescimento no campeonato. Tem um Papagaio como os artilheiros do campeonato que agora até acabou saindo, né? Do Ituano. Mas de todos eles, o que preocupa mais é obviamente o Vasco. O Vasco está fora de casa, ele está apresentando um retrospecto muito ruim. Já são 4 derrotas fora de casa. Ele não ganha no campeonato 4 vezes fora de casa, né? Mas faz de São Januário ser o alicerce para conseguir ali manter, hoje ainda, que já diminuiu para 4 pontos a distância para o Londrina. O Sport está numa ascensão, o Londrina está numa ascensão, o Ituano está numa ascensão. Então o Vasco pode ter aí até o decorrer do campeonato adversários para brigar por essa quarta vaga. Mas e aí, João, o que você vê desse Vasco? Você acha realmente que Cruzeiro, Cruzeiro acho que não tem dúvida, mas o Grêmio já garantiu essa vaga, o Bahia, que agora enfrentou o Vasco e ganhou um confronto direto também, já estão garantidos? O Vasco, essa quarta vaga aqui sim está em disputa ainda? Eu acho que esses três com certeza já garantiram. Só que o Grêmio, ele é muito inconstante. O Grêmio é muito inconstante. Só que essa Série B, tirando esses quatro grandes, não sei se eles estão fazendo uma campanha. O Vasco não, mas os três fazendo uma campanha fora da curva, porque os outros eles não estão tendo força para chegar. O Londrina está chegando aí, mas depois de tipo, fazer uma força grande para chegar. Sim, Mas está muito longe. Acho que os times demoraram a engrenar na Série B e os times maiores foram fazendo uma gordura, foram ganhando alguns jogos, porque você não vê outro time para tirar a vaga dele. Eu não acho que o Londrina vai ter força para tirar essa vaga do Vasco. Futebol, a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas eu acho que o Bahia, Grêmio e Cruzeiro já estão lá. também acho que tá O difícil. Vasco, o Vasco precisa urgentemente de um técnico. O interino que está lá já falou que não quer ser técnico, ele não O Emílio quer Faro continuar como técnico. Então o Vasco precisa de um técnico urgentemente. E essa também questão acho. de SAF e tudo mais, acho que está atrapalhando um pouco, porque quem tem que decidir é a SAF, mas ainda não é oficial a SAF, no papelzinho bonitinho ainda não é a SAF. E eles querem E esperar o início do ano que vem. Eles falam de Vojvoda para ano que vem, fala de Odair Helma, mas e esse ano? Tá achando esse ano não está garantido ainda. não faz o menor sentido. Fecha um contrato de 6 meses. Olha o Jorginho aí, tá livre no mercado. Na Série B não tem, na Série B não tem português. E vou te Entendeu? falar, o Jorginho já foi técnico do Vasco em N oportunidade. Eu não vejo isso como um Sim. absurdo, não, tá? Ele ser Não, técnico também do não. Vasco. Também não. Também não. Quando o Jorginho caiu, eu falei, ih, bom pro Vasco. E é um treinador só, você precisa só de um treinador que segura essa marimba aí dos 4 pontos. Não acho que o Londrina vai chegar a ter uma força para tirar do Vasco, mas só de começar essa pressãozinha já é chato, né? É O verdade, com Vasco, certeza. para você ver que o Vasco precisa de técnico, eu pesquisei, eu falei, estava procurando uma estatística, Aham. só o jogo do Londrina, tá? Só o Londrina ele teve uma porcentagem menor de aproveitamento de passes, porque o Londrina teve um jogador expulso no começo do segundo tempo. Acho que muito provavelmente tenha sido por isso. O Vasco ele teve uma porcentagem no primeiro tempo de aproveitamento de posse de bola, foi de. Deixa eu ver aqui. Foram 56%. Cara, um time ter 56% de passe certo. Ele deu 109 passes no primeiro tempo, É ele só muito acertou abaixo. 61. É muito abaixo, é inacreditavelmente baixo.
Só o Londrina, eu olhei todos os jogos da Série A e Série B. Só o Londrina que teve porque teve um jogador expulso. O Londrina teve 50, não, o Londrina teve 45%, pior ainda. Ele errou mais do que acertou. Então, pô, 56% é um absurdo. É um time que se mostra ser mal treinado. O Nenê saiu bolado de campo, não gostou de ser Sim. substituído. Mas tem que entender que também ele não é mais aquele Não é Nenê mais que um vai menino. resolver. Ele não é mais um menino. Ainda fala em Libertadores. Se for jogar Libertadores só daqui a 2 anos, entendeu? Se for jogar. Então, ele tem que entender a situação dele. Esse não é um momento para gerar esse tipo de conflito, Expectativa. entendeu? Eu acho que não, ele reclamar de ser substituído, eu acho Ah, que gera um conflito que não tá, que o Vasco não precisa ter agora. Chega no vestiário, irmão, briga, xinga, faz o que quiser, mas ali no campo, você que sai de cabeça quente, mas ele é um jogador experiente, ele tem que ter essa verdade, inteligência. O que você verdade. passa pro grupo, entendeu? Boa. Ó, e só para me corrigir aqui, eu tinha falado que o Grêmio tinha 44, que tinha 47 pontos, é o Bahia que tem 47. O Grêmio tem Isso. 44 e tá a 6 pontos ali do quinto colocado, tá? Mas fala aí, Léo, do Vasco na Série B. Então, o Jean trouxe alguns números, né, em relação aos passes certos do Vasco. O que me impressiona mais, quer dizer, o que me impressiona além do número abaixo da precisão de passes, é a finalização, né, o chute a gol, que o Vasco não teve nenhum no jogo contra o Bahia. O gol do Vasco foi contra e o Vasco não chutou nenhuma bola no gol, cara. Tipo, é Eu não impressionante. vi isso, passou despercebido. O Vasco finalizou 4 vezes, das 4, nenhuma foi no gol. O Danilo Fernandes não fez nenhuma defesa. Você introduziu bem, Eric, o Vasco, ele não ganha fora de casa. Inclusive, eu Não tenho ganha. amigos que torcem para o Vasco. Eles já disseram que se acostumaram com a ideia do Vasco não ganhar fora de casa, já se acostumaram. Vila Nova, Ponte Preta, CSA e Bahia. Nenhuma vitória. Exatamente. Essa foi a trajetória do Vasco até aqui. E o Vasco tem um jogo crucial na quarta-feira contra o Guarani em São Januário. É o Guarani que briga, né, para sair da zona de rebaixamento e o Vasco para poder manter ou aumentar, né, a vantagem que tem para o quinto colocado, Sim, Londrina. Sendo que o Londrina pega o CRB em casa e os jogos são quase que simultâneos, os jogos são quase no mesmo horário. Se o Vasco perde eventualmente para o Guarani e o Londrina ganha, aí a vantagem vai para 1 ponto e aí começa o desespero. Porque a gente está falando aí de 11 rodadas ainda para serem disputadas, com essa vantagem mínima, né? Eu já havia comentado que eu não via Sport e Londrina com força para buscar, né, o G4. Mas assim, é futebol e se os caras tiverem oportunidade, eles vão abraçar. E do lado do Grêmio, cara, o Grêmio nos últimos 3 jogos, o Grêmio fez 1 ponto. Foi 1 ponto contra o deixa eu Cruzeiro. confirmar aqui. Contra o Cruzeiro, que foi 2-2. Perdeu pro Ituano e perdeu pro CRB. Verdade, verdade. E, assim, tá tendo protesto, a torcida tá completamente contra a diretoria. No último jogo, já pediram a volta do Renato Gaúcho. Sim, O Roger é odiado pelos torcedores do Grêmio, porque eles acreditam que o Grêmio pode estar jogando o melhor futebol, e eu também acredito nisso. Então, esses dois times, tipo, nessa rodada ligaram um alerta. Será que vão conseguir subir? sim. Entendeu? O Bahia, por outro lado, eu já vejo já mais confortável, não só pela derrota, pela vitória de ontem, perdão, mas por ter um retrospecto positivo dos últimos jogos e um time que vem jogando bem. E o Cruzeiro, o técnico já tá pensando na próxima temporada, já está conversando com a diretoria sobre reforços. Mas é isso, cara. Esses dois times têm que ligar o alerta, principalmente o Vasco. É E o Grêmio verdade. tem um time melhor que o Vasco, né? O Grêmio também ele é Sim. inconstante. Eu falo que o Grêmio é o Diego Souza Futebol Clube. Se o Diego Souza não jogar bem, não fazer o gol, o Grêmio não roda. Exatamente. Não, mas é isso, cara. O esquema do Roger
ele joga pro Diego Souza. E se o Diego Souza tá no dia bem, o Diego Souza De- resolve, se não tiver, não resolve. depende muito dele, é verdade. É verdade. E o Então fica aí. Vasco, desculpa, Érico, só para Não, concluir o pode falar. Vasco, né, a questão do técnico, quando o Zé Ricardo sai, já tem toda aquela reviravolta, aquela polêmica sobre quem poderia substituir o Zé Ricardo. E aí Sim, a gente chegou a mencionar que a questão, o imbróglio da SAF dificultaria a contratação sim. de um técnico para o Vasco. E assim, agora faltando 12 jogos para acabar o campeonato, eu acho mais difícil ainda um técnico querer assumir. Assim, porque sabe que se assumir, no final da temporada tá fora, e faltando 2 meses, e ainda corre o risco de não subir com o Vasco e manchar a carreira. Então, Exatamente. Eu acho que assim, eu Mas acho que aí tem. eu não vejo o Vasco contratando um técnico agora. pois é, muito difícil mesmo. Mas eu acho que se não contratar, vai assumir um risco bem maior do que contratando. Não, mas Não, algum a técnico vai questão é o ficar. profissional querer, exatamente. Mas o Renato Gaúcho quis o Flamengo sabendo que ele ia ficar 6 meses. O Pelo amor de Dorival, Deus, mas aí você tá de Outro sacanagem. desafio. Ele não, vai ter outro que desafio. brigar para ser campeão. O cara vai ter que É brigar para não outro, subir. Porra. não, é outro desafio, é claro. Mas por exemplo, se eu sou técnico, não tenho nada para fazer. Por exemplo, sou Jorginho. Aquele português lá safado, blá, blá, blá. Aí, pô, chegou uma proposta pro Vasco. Irmão, se eu for bem, a 77 comprou aí, eu posso pegar um time. Não vai. 7-7 não Hum, vai ficar é. comigo. Pois é. Esperança é a última que morre, meu amigo. Eu acho que no caso do Jorginho é diferente pela identificação que o Exato, isso que eu ia atleta falar. tem com o clube. Por isso que pode ser que role. Por Entendeu? isso. Mas. Mas fora, acho difícil. Então fica o recado aqui do Na Prancheta. Jorginho, vai lá subir o Vasco. Manda o currículo. Porra, lá não tem português, hein? Porra, tem ninguém pra tu reclamar. Agora vamos falar de Libertadores, meus amigos. Essa semana temos as semifinais da Libertadores. 2 times brasileiros, um time argentino e outro time brasileiro. E a gente vai ter na terça-feira, agora, no caso hoje à noite, né? Pra quem tá vendo no YouTube, hoje à noite, vai ter Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. Um Palmeiras que chega aí depois de muitos jogos de invencibilidade, né? Contra o Atlético Paranaense que está num momento complicado. Eu acho que ele cresceu muito, mas se estagnou em um momento, né? E o Filipão, ele chega contra um clube acho que é o maior clube da carreira dele, que ele pode querer dirigir como técnico. Então tem muito peso, além de peso de importância de competição, mas um peso emocional nessa partida. E eu vou botar esse jogo, para mim, 2-1 Palmeiras. Fala, Jean. Eu tô muito curioso para ver esse jogo, cara. Tô bem curioso. Quero saber se o Filipão vai repetir o que fez com o Flamengo, botar aquele ferrolho. Só que na Libertadores ele tem o Vitor Roque, né? Ele tem um menino ali para fazer as escapadas dele. Não sei nem se ele vai começar com o Vitor Roque de titular, mas tem um menino com habilidade. O Palmeiras, ele não tem o Danilo nem o Scarpa, que são grandes desfalques, né? Sim, Vai prejudicar bastante, principalmente, hoje eu acho que principalmente o Scarpa, porque o Danilo é também mais de acho. contenção, então o cara ali que vai criar e tudo mais. Ainda mais numa uma fase que o Rafael Veiga não tá jogando esse futebol todo, o Scarpa faz muita falta. Faz muita falta. Então, se o Filipão for jogar do mesmo jeito que jogou contra o Flamengo, ele vai precisar de uma inspiração. Então, o Rony e o Dudu ali precisam estar inspirados, o Veiga. Estão falando do Tabata entrar no lugar do Scarpa. Ele ainda não pôde jogar Ou uma partida Batata, pro completa. narrador da Ou Globo. Batata, né? Ou Batata. Então, eu tô curioso para ver esse jogo. Eu acho que vai ser 1-1. Boa. Ó, assim, só lembrando que você falou, provavelmente o Pablo que vai ser o titular, tá? O Vitor Roque não deve ser titular. O Filipão deve ter alguma coisa contra o Felipe Roque. Ou muito a favor do Pablo, né? Eu Fala não aí, Léo. entendo. Ele joga numa escalação defensiva. Pô, todo mundo sabe. Pô, jogar na retranca, você precisa de 2 pontinhos rápido. Mas o No Vitor Roque em mínimo. si, ele nem joga de ponta, né? Normalmente ele joga até centralizado quando ele entra. Sim, Ele tem mas essa ele, característica. com a velocidade dele, ele pode jogar ali atrás igual o Abel faz com o Rony, né?
Exato, poderia ser. É uma inspiração que eu acho que vale a pena tentar. Isso é boa. Fala aí, Léo. Eu, diferente dos amigos, vejo um confronto sem gols. Conhecendo os dois técnicos, eu acredito que eles deixem a decisão para o Allianz e que eu acredito que para o Filipão seja até melhor, porque o time do Atlético já demonstrou que consegue espetar o time do Palmeiras, né? Ganhou no primeiro turno do Brasileiro dentro do Allianz Parque. Com o time misto do Atlético Paranaense. Exatamente. E eu acredito que nesse primeiro confronto vai ser um time querendo dar a bola para o outro e deixando a decisão para o segundo jogo. Então eu vejo um 0-0. E assim, Boa. você mencionou sobre a questão do Filipão na carreira. Para ele vai ser um confronto, assim, acredito que muito emocionante pelo fato dessa ser a última temporada dele como técnico de futebol. Numa semifinal de Libertadores, ele voltando a uma semifinal e logo contra o Palmeiras, né, time que ele ganhou a Sim. sua primeira Libertadores. Eu vou assistir o jogo, espero estar errado, espero que a gente consiga assistir muitos gols, mas conhecendo os dois técnicos, eu apostaria no 0-0. Eu tô. Então, por isso, eu não, porque eu aposto que o Atlético vai sair mais pelo jogo, pela pressão que está instaurada em cima desse time. Depois de um confronto contra o Flamengo muito, muito criticado, eu acho que ele possa sair sim um pouco Mas mais. Ué, Mas eu ainda então não o vejo, eu não Filipão, tô saindo, mas o saindo um pouco Filipão, mais tá, pelo time, eu Filipão acho. não exatamente saber o que eu ia jogar. falar. É exatamente o que eu ia falar. Não é nem mudar o jeito de jogar. O Filipão sente pressão, cara. O cara já ganhou uma Copa do Mundo, já tomou 7 dentro de casa, numa Copa do Mundo feita no país. Ele pressão com o Filipão, ele Deixa eu tá, tipo lembrar assim, dessas porra, deixa eu cagando e lembrar disso. andando. O Filipão, ele tá cagando e andando pra pressão. E eu acho que ele vai fazer o que ele achar que ele tem que fazer mesmo. Se ele achar que tem que defender, ele vai fazer, independente. Porque senão, no segundo jogo, já contra o Flamengo, ele nem faria. Ainda mais depois de ter tomado uma goleada no Maracanã. Ele não, Verdade, faz ele não, sentido. ele não faria. Claro que ele foi elogiado por causa do 0-0, mas como ele tomou 5, começou essa discussão. Olha, ele tem que sair para o jogo, tudo mais. Não dá para, porque no Maracanã o Atlético também jogou defensivamente. Foi Não, 5-0, mas a gente vai para esse jogo exatamente. A gente está especulando, a gente vai realmente esperando o que pode acontecer. A gente vai. e uma Tem parada. jeito. O Atlético Paranaense ele tem uma deficiência muito grande na bola aérea. Eu acho Sim. que o Palmeiras vai apostar muito nisso aí. Eu acho que vai explorar muito o Gustavo Gomes nos escanteios. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Gustavo Gomes é uma arma do Palmeiras nesse sentido. Boa. A gente vai falar do segundo jogo da semifinal agora. Vélez Sarsfield e Flamengo. Jogo no José Amalfitani, quarta-feira, 9h30. Assim, eu tô na dúvida só de quanto o Vélez vai perder. Não começa com isso. Não, assim, primeiro que o Vélez não vai ter seu principal jogador, que não vai poder jogar. Tá lesionado. Esqueci o nome do rapaz no meio de campo. Tá fora do É, final. exatamente. Então, assim, eu acho que o Flamengo tende a matar o jogo diretamente já na Argentina, na minha opinião. Vou botar um 2-0 Flamengo, vai. E aí, Léo? Difícil. O Vélez, né? Vamos fazer a campanha do Vélez até a semifinal. O Vélez teve 2 confrontos nacionais nas oitavas contra o River, no segundo jogo polêmico, né? E nas quartas de final, Contra o Talheres. exatamente. Não faz um bom campeonato argentino e ainda tem um agravante que um setor específico onde fica os íntias, né, do Vélez, ele vai estar fechado por uma punição no jogo anterior contra o Talheres, no jogo anterior da Libertadores, porque tiveram algumas brigas, enfim. Sim. O Flamengo, cara, chega muito forte para essa semifinal, mas é aquilo. É um time argentino, o Flamengo historicamente tem dificuldade em jogar na Argentina. É difícil. Eu não quero parecer clubista, mas eu vou de 2-0. Mas não tem, Eu vou de 2 a não 0. tem clubes. Flamengo, Não eu tem acredito clube. que o Flamengo seja favorito, sim, mas não dá para cravar. É sempre final de Libertadores, tem 11 jogadores ali do outro lado, Tá mas certo, se tá pudesse certo. optar, seria 2-0 Flamengo. Boa. E aí, Jean? Eu acho que o Cacique vai montar
montar uma, uma retranca. Ele vai fazer de tudo, vai fazer que nem fez contra o River Plate lá, principalmente lá no segundo jogo. Que ele tentou se defender de tudo quanto é jeito. Então, por isso, eu acho que vai ser 1-0 pro Flamengo. O Flamengo vai martelar, fazer um golzinho no segundo tempo. E acho que vai ser um jogo muito difícil. Vai ser um jogo muito difícil. É time argentino, é Libertadores, é o único time argentino na vivo na Conmebol. Então eu fico muito preocupado com isso aí. Eles não querem acredito que eles não querem uma outra final brasileira. Mas não tem mais. Entendeu? Não tem jeito. Não tem, pra mim não tem jeito. O árbitro é o Roldan, entendeu? Que não é um cara muito confiável, não consigo confiar nesse cara. Mas... Eu acho que vai ser 1-0 Flamengo. Não, Beleza. então, mas em relação à arbitragem, eu não tenho muito receio. Quer dizer, a gente sempre tem que ter receio. Mas o histórico recente é dos árbitros sul-americanos favorecendo os times brasileiros. A gente, teve aí, no jogo contra o Atlético Paranaense Estudiantes, um gol legítimo do time do Estudiantes. Legítimo. Entendeu? Então, a gente tem que se preocupar em jogar bola. Também. A gente tem que se preocupar em jogar bola, porque se o Flamengo jogar bola e conseguir esquece. finalizar Não. jogadas, a gente vai... Se o Flamengo jogar bola, tu já falou a frase. Flamengo jogar bola, acabou. Copa Sul-Americana, Independente Del Valle, Melgar. O Melgar eliminou o Internacional, mas eu acho o Independente muito mais time do que o time do Melgar e também muito mais acostumado com esse tipo de competição. Então eu acho que vai dar jogo na Casa Del Valle, Casablanca. Vamos lá, vai lá. 1-0 Del Valle. E aí, Jean? Vai dar 2-1 Del Valle. Léo? De 3-1 Del Valle. Só abrir um parênteses rapidamente, eu dei uma olhada nos últimos jogos dos dois times e os dois times vêm numa sequência boa e os dois são vice-líder em seus respectivos campeonatos nacionais. Boa. E lembrando que o Melgar tem o artilheiro da Sul-Americana, né? Que é o tal do Cuesta. Isso mesmo. Que é a esperança de gols e a possibilidade de chegar na final de Sul-Americana da equipe do Melgar. Já na outra semifinal, a gente vai ter Atlético Goianiense e São Paulo, jogo no Serra Dourada, né? Porque não pode receber no Estádio Olímpico lá de Goiânia, não pode receber os jogos da Sul-Americana pela capacidade, e aí é obrigado a jogar o jogo no Serra Dourada. E esse é um jogo que, assim, pressionado os dois times chegam, mas a situação do Atlético Goianiense é muito mais complicada no Brasileirão, e eu vejo que o time do Goianiense ser muito mais, também é mais inferior, né? Que o time de São Paulo. Então eu vou botar um jogo 1-0 São Paulo. E aí, Jean? Eu acho que o Ceni vai conseguir destravar lá o que tá travando o ataque do São Paulo. Eu acho que vai ser 3-1 São Paulo. Léo? Cara, eu vou ao contrário dos amigos. Vou de 1-0 Atlético Goianiense. Acho que a do Jorginho, ainda mais que ele falou que aquele time ele não disputaria o Campeonato Brasileiro e tudo mais. E o time venceu o Corinthians por 2-0 e venceu do Nacional do Uruguai por 3-0, jogando em seus domínios. Então, acredito que o Atlético Goianiense pode dar uma resposta, então vou de 1-0. Boa. Vamos aí. Torço para ser um bom jogo. Sim. Esperamos esse de um confronto aí de brasileiros na Sul-Americana. E agora a gente chega para a última pauta do programa, também nossos palpites da fase de grupo da Champions League, né? A gente teve aí na semana passada a definição dos grupos e agora a gente vai dar quem a gente acha que vai passar, né, os classificados de cada grupo. Fechou? No grupo A, nós temos Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers. E agora a gente vai dizer quem vocês acham que passa desses dois grupos. Já vou deixar o meu logo. Para mim, esse grupo passa Liverpool. E eu tava. Essa segunda vaga é muito complicada para mim, mas eu acho que o time da Ajax ficou enfraquecido com as vendas recentes. Então eu vou botar Napoli passando em segundo. Fala, Léo. Não, perfeito. O seu comentário é o mesmo que o meu. Com as vendas que o Ajax promoveu, eu vejo o time mais enfraquecido. Se bem que, para a posição do Lisandro Martinez, o Ajax já até contratou um outro jogador, que eu esqueci o nome agora. Mas eu vou de Liverpool e Napoli. Boa, Jean? Eu vou de Liverpool e Napoli também, mas eu vou fazer um parênteses aí nesse comentário de vocês sobre o Ajax. O Ajax é um time muito inteligente nas contratações.
Eles Sim. procuram jovens jogadores ao redor do mundo, então eu acho que eles vão, quanto a isso, eles vão repetir, eles vão continuar. De repente eles vão aí, pegam um Jefinho, entendeu? Alguém assim, mas eu acho que eles vão repetir essa estratégia que tem dado certo. Pegou o David Neres, né, o Antony, Sim, então sim. A política de Ajax, de contratações da Ajax é bem interessante, realmente. Então, eu vi que pro lugar do Antony, eles queriam contratar o Ziyech do Chelsea. Não sei se vão Que conseguir. já jogou no Ajax, né? Isso. É verdade. Boa. No grupo B, nós vamos ter Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Clube Bugre e Porto. Para mim vai dar exatamente da forma que eu estou vendo aqui. Atlético de Madrid, fiquei na dúvida. Tem um Porto ali, Eric. Então, eu ia. Porra, o Porto me. Uhum. Cara, eu vou botar Atlético de Madrid e Porto. Porto fez uma boa competição no ano passado. Eu acho que o Porto pode ser que surpreenda no voo de Leverkusen. Atlético de Madrid e Porto. Jean. eu também vou de Atlético de Madrid e Porto. Acho que o Porto muito bem treinado, tem uns bons jogadores. Acho que vai dar Porto. Boa. Léo. Eu também vou de Atlético de Madrid e Porto, mas respeitando muito o Leverkusen, que começa bem no campeonato alemão. E o Bruges, que na última fase de grupos, né, da Champions, fez jogo duro contra o PSG, empatou em 1-1, jogando na Bélgica. E, enfim, Mas também perdeu alguns jogadores, né? sim, Nesse sim. início de temporada. Mas é um clube que pode incomodar, principalmente jogando na Bélgica. Boa. E o que eu considero o grupo mais difícil, né, dessa Champions, o grupo da morte, que é o grupo C. Barcelona, Bayern de Munique, Internacional e Vitória Pilsen. Então, cara, assim, pra mim já tá isso, tá na cara que o Vitória Pilsen vai passar. Eu acho difícil na nossa cabeça pensar numa surpresa, né? Mas futebol é futebol. Porém, eu vou botar aí Bayern de Munique em primeiro e eu acredito que o Barcelona consiga engrenar pelo número de contratações e pelo elenco que tem. E o Internacional nos últimos anos não tem conseguido passar, né, pelas competições europeias, chegado longe, né? Então eu vou de Bayern de Munique e Barcelona. Fala, Léo. Eu vou de Bayern e Barcelona também, mas assim, eu ainda não analisei quais serão os mandos de campo, né? Quem faz os jogos primeiro em casa e depois. É, É, o Barça porque eu acho joga que contra o Vitória Pilsen o primeiro jogo em casa. Inter de Milão joga no Giuseppe Meazza contra isso, o porque Bayern. eu acho que isso vai ser primordial para poder definir segundo e terceiro lugar. Na teoria, eu colocaria Bayern e Barcelona como favorito, mas nessa questão de mando de campo, né, eu acho que vai ser primordial definir, para definição. Boa. E aí, Jean? Eu também acho que vai definir ali Inter e Barcelona. Acho que os dois times vão brigar ali pela segunda posição. E acho que o Bayern também precisa um pouco tentar entender como é que vai funcionar esse novo time, né? Acho que saiu o Lewandowski, que é um time que jogava muito para ele. Mas já está Vai funcionando ter que muito Trouxe tentar o Mané. bom. o problema é que é o campeonato alemão, né? Se não funcionar no alemão é porque tá tudo horrível. Entendeu? É igual o PSG quando não funciona no francês, a gente já sabe que vai dar merda. Então é igual o Bayern no alemão. Tá bem, o time é bom, o time tem que funcionar no alemão. Só Perdeu pro que Borussia Mönchengladbach esse final de semana. então um time que vai mudar seu jeito de jogar. O Bayern, ele era um bom time, claro, mas eu vejo muito ele jogando para o Leva, né? Então vamos ver aí, vai Verdade. ser um confronto maneiro de ver, né? Leva e Bayern. Boa. Então eu vou de, acabei não falando, né? Vou de Bayern e Barça. Show. Beleza. No grupo D, a gente vai ter o Hector Frankfurt. Não, como é que é? Alguém me corrija, Eintracht, vocês sabem. Eintracht Frankfurt. Eintracht, 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 Eintracht Frankfurt, né? Que é o atual campeão da Liga Europa, né? Então tem isso como peso. Olympique de Marseille, Sport e Tottenham. Eu vou botar o Tottenham para passar em primeiro, eu acho que ele vem forte. E essa segunda vaga ela tá complicada. O Olympique ele fortaleceu muito, né, em contratações nessa temporada. Contratou Alex Sanches, teve alguns outros jogadores interessantes, tem o Gerson no seu elenco. Mas eu acho que o Frankfurt, por ele ter, também perdeu peças, mas eu vou acreditar na força que ele criou na Liga Europa. Eu vou botar Tottenham e Frankfurt, então. E aí, Jean?
Eu vou surpreender, eu vou de Eintracht e Olympique. Tottenham não Eu passa. eu acho que o Tottenham vai ficar de fora. O pombo não Tô vai com esse, voar. O pombo vai. tô com esse feeling, tô com esse feeling. Beleza. Vou botar só pra jogar uma polêmica aí também. Não, Vou tem jogar que uma ter. polêmica. Tá falando Tá muito. muito fácil. Fala aí, Léo. Eu vou de Tottenham em primeiro e segundo lugar que é difícil, cara, porque é muito equilíbrio entre Sim. o Marseille, Sporting e o próprio Frankfurt. Mas acho que em segundo lugar vai ser o Frankfurt. Eu vou de Tottenham em Frankfurt. Olha, então, concordando comigo. Um grupo mas eu acho que vai ser um grupo difícil. Eu vejo jogos todos equilibrados ali. Até o próprio Tottenham não vai ter missão muito fácil com os jogos que ele pegou, não. Sim. No grupo E, nós temos Chelsea, Dinamo de Zagreb, Milan e RB Salzburg. Eu vou botar Chelsea e Milan. Eu acho que esse grupo também tá teoricamente. O Salzburg faz alguns, né? Pode dar uma dificuldade, mas eu não vejo nisso nesse grupo da Chelsea e Milan. E aí, Léo? Acompanho o relator, Chelsea e Milan. Assim, esse grupo pode variar, porque eu acho que o confronto direto entre os dois pode decidir aí o primeiro lugar. Mas Sim, Chelsea, sim. diante do Milan eu vejo como favorito, mas o Milan é o atual campeão italiano, manteve boa parte dos seus jogadores, então pode surpreender. Mas, teoricamente, né, assim, como favorito, Exato. fica Chelsea e Milan. Boa. E aí, Jean? Também vou de Chelsea Milan. Não tem como fugir. Boa. Grupo F, nós vamos ter Celtic, RB Leipzig, Real Madrid e Shakhtar Donetsk. Real Madrid e RB Leipzig, na minha opinião, passam nesse grupo. E aí, Jean? Eu acho que se fazer uma Champions League sem Real Madrid e Shakhtar no mesmo grupo, tem uma Não coisa aguento errada mais. aí. Porra, Não tá aguento também. E difícil, é um mano. time que sempre embaça, pelo menos um dos jogos, ele embaça um pouquinho pro Real Madrid. Não, e o Real Madrid vai perder pro Celtic jogando no Santiago, que o Real Madrid sempre perde pro pior time do grupo jogando no Santiago Bernabéu também. Mas se o Real Madrid fizer uma fase de grupos ruins, uma fase de grupo ruim, tu pode botar como campeão. Eu acho que vai passar Real Madrid e RB também. Boa. E aí, Léo? Eu vou de Real Madrid e Leipzig também. Mas assim, muito porque o Shakhtar, né, o país, né, de origem do Shakhtar é a Ucrânia. A gente sabe como que está a situação política e civil da Ucrânia, então eu não sei como Sim. que vai ser até mesmo a logística para a realização das partidas e tudo mais. Verdade, verdade. Eles capazes de fazer esse jogo até fora do país. Eu não sei como que vai ser, até porque Donetsk foi uma das cidades mais afetadas, né? Mais afetadas, é. Então eu vou. Mas mesmo com tudo isso, o Leipzig já era favorito. Então vou de Real Madrid e Leipzig. Show. No grupo G, Borussia Dortmund, Copenhague, Manchester City e Sevilha. Pra mim, da Manchester City e Borussia Dortmund. Fala, Léo. Desculpa, não vi os outros dois. Borussia Dortmund, Copenhague, Manchester City e Sevilha. Ah, sim. Bom grupo. Bom grupo. Manchester City favoritaço, como sempre. Mas esse segundo lugar é difícil, cara. O Borussia começou a temporada oscilando. Perdeu um jogo pro Werder Bremen na semana passada, faltando 5 minutos. Tomou a virada, pô. Por 2-0. E o Sevilha, cara, sempre incomoda. Mas como o Sevilha, o time gosta de jogar mais a Europa League, vou de City, Borussia e Sevilha em terceiro. O City vai fazer uma outra. O City vai, cada ano ele melhora a sua campanha na fase de grupos para dar mole nas eliminatórias, né? É o jeito. Pois Fala, Gê. Eu vou de City e Borussia também. O Sevilla começou um pouquinho mal o campeonato. Ano passado foi bem. Ah, não, foi Vila Real que chegou a ser, né? Isso. Eu também sempre confundo os dois. Mas ele começou mal o espanhol. Não tá parecendo que vai engrenar, não. Eu vou de City e Borussia. Show. E no grupo H, agora, para terminar, a gente vai ter Benfica, Juventus, Maccabi Haifa e Paris Saint-Germain. Para mim não vai ser diferente. Eu acho que vai dar PSG e Juventus. Mesmo o time do Benfica sendo um time bem interessante, essa Juventus ainda podendo dar mole para engrenar, mas eu acho que ainda dá Juventus nesse. E o que eu queria falar desse jogo é que
a gente vai a gente está no momento mais importante do ano, quer dizer, no ano mais importante dos últimos anos pela Copa do Mundo, obviamente. Ano de Copa do Mundo, então a gente espera que todos os jogadores desempenhem, né, da melhor forma possível. Só que nós, brasileiros, depois das temporadas recentes, a gente ficou meio abaixo com relação ao Neymar. O Neymar não tem apresentado nas últimas temporadas, né? Em quesito até de número de partidas, número de gols, é um bom desempenho. Desde quando o Paris Saint-Germain participou da final da Champions contra o Bayern de Munique, ele não vem apresentando tudo isso. Mas você que é crítico do Neymar, crítico da seleção brasileira, você tem que ficar de olho, porque esse ano o homem tá querendo, o homem tá treinando, o homem tá voando, irmão. Ele diz que vai ter gol de cabeça, de esquerda, de direita. O que Então, finalizar vai entrar, segundo ele. segundo ele, exatamente. E assim, eu sou um cara que sou fã do Neymar, então é muito complicado também, né? É tipo a mãe falar que o filho é bonito, porém eu tô acreditando que o Neymar realmente possa desempenhar um futebol de alto nível, e isso vai ajudar não só a seleção brasileira, como o PSG. Então eu vejo o PSG podendo galgar lugares maiores nessa Champions League desse ano. Com essa frase que eu fico aí, fala pra mim, Jean, esse grupo, quem passa? Também sou mega fã do Neymar. Esse final de semana foi difícil, porque era o PSG, aí tinha o Real Madrid também jogando, aí eu sou fã do Vinícius e uma confusão. Cara, o Neymar deu uma matada de bola nesse último jogo, porque a bola veio muito rápido, ele foi lá e pum, Mostra. matou o jogo. Quem desarmou ele foi o Messi, porque ele driblou, o Messi tirou a bola dele. Mas eu acredito que é o ano do... Finalmente chegou o ano do menino. Eu acho que da PSG e Juventus, isso aí fácil, fácil. Não acho que o Benfica vai ter força para desbancar nenhum dos dois, não. Boa. E aí, Léo? Acompanho vocês. Meu palpite é PSG e Juventus para se classificar. E em relação ao Neymar, só no início de temporada, ele já participou de mais gols do que a última temporada inteira. Então, só para a gente ter aí um paralelo, né, de como foi a temporada passada do Neymar e como ele está nessa. E o pênalti que ele bateu, hein? Pois é, eu sou assim, eu gosto do futebol do Neymar e sou muito crítico também, porque eu quero sempre ver o Neymar voando, né? Então, muitas das vezes eu sou crítico, eu sou severo, muita gente que conversa comigo acha que eu não gosto do Neymar, mas pelo contrário. O Neymar, pô, talvez no século tenha sido a maior revelação do futebol brasileiro. É aquele, você cobra muito porque você quer teu filho bem, né? Exato, exatamente. Boa, boa. Gente, foi isso. E você que ficou aqui também no YouTube até o final, dê essa moral, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Fique ligado aí que toda semana a gente tem o Na Prancheta e tem vários outros programas no canal Primor. Léo, dá aquele recado pra galera? Também agradecer a galera que acompanhou os nossos comentários sobre futebol europeu, futebol nacional, que gostou dos nossos destaques. E, pô, se tiver alguém aí que acompanha a NFL também, comenta, porque nas próximas semanas, né, como o torneio vai voltar, como a temporada vai voltar, a gente pode trazer mais informações sobre a NFL, que é o esporte que eu tanto gosto. E é isso. Valeu, Rafa. Boa. Fala aí, Jean, aquele recado pra galera. Agradecer a todo mundo que assistiu a gente aí e fiquem sempre ligados aí no canal Podemor, que sempre coisa boa aí. Beleza. Então, vou convidar vocês a fazer o nosso valeu característico. Valeu!